Melhorou. Boa noite a todos, queridos amigos. Sejam bem-vindos ao Centro Manuel Quintão, né? Nessa atmosfera de paz, de luz, de esperança, né? Eu sempre gosto de lembrar que a Casa Espírita é um laboratório da alma. Nós aqui aprendemos a nos sentir espíritos, porque o corpo físico nos limita bastante como essência espiritual, visto que nós temos as leis físicas que governam a atmosfera física. E as nossas dificuldades morais ainda mais potencializam essas limitações, porque nós sempre vamos encontrar justificativas na matéria para as nossas imperfeições. Eu não sei se vocês me compreendem, mas a gente sempre encontra uma resposta para os nossos equívocos. Ah, mas é porque a vida é assim. É porque a gente às vezes sente isso. Ah, porque o corpo precisa também disso, não é? E esse entendimento, que é a maturidade do espírito, é viver num equilíbrio. Então, a Casa Espírita, a doutrina espírita, trazendo pelos espíritos, por intermédio de Kardec, através dos diversos médiuns e os espíritos consultados, não é? Nas perguntas e nas conversas que Kardec teve com também o grupo de estudiosos, né, da Sociedade Espírita, de Estudos Espíritas em Paris, é que se tornou algumas observações para que isso nos ajudasse a viver esse equilíbrio entre corpo e alma. Não é? Hoje nós vamos ter Eliette aqui conosco, Conceição aqui na prece. E o tema para o exórdio, que eu vou ser rápida, porque Eliette precisa de tempo, né, Eliette? Não? E o tema é falar sobre a alma. Para mim é um desafio, porque é um assunto que eu gosto muito de experimentar por conta da filosofia. E a doutrina espírita traz a alma no capítulo 2 do Livro dos Espíritos. Os espíritos explicam bem direitinho essa questão da alma. Porque no início dos tempos, e aí a gente pode nos remeter à Grécia Antiga, foram os primeiros momentos em que se falou desse nome alma. Não é? E houve muitas teorias nessa observação justamente dessa conjunção entre corpo e algo que animava esse corpo. Então, os filósofos antigos começaram a falar sobre a alma. A melhor definição de alma foi trazida por Platão nessa época, né? Que Platão dizia que a alma anima o corpo e a alma é imutável e indivisível. Então, é claro que tiveram os contrários a ele, que disse que a alma não é essa imortalidade e que ela morreria com o corpo. Por exemplo, Aristóteles, um grande gigante também da filosofia. E aí, quando nós pensamos que o que Platão dizia era que existiam alguns elementos que compunham essa alma. Hoje, na doutrina, nós vamos entender o porquê que eles estavam falando desses elementos quando a gente fala de fluido vital, de corpo vital. Né? Não tinha esse conhecimento na época. Não se sabia do corpo vital. Então, acabaram dividindo a alma, não é? Nesses três elementos. E eu gosto sempre de trazer essa história porque a gente precisa ver o progresso do conhecimento humano, não é? Que era a parte do baixo ventre, elementos, que ali a alma se dividia. O segundo, a parte superior do tórax, onde estavam os sentimentos. Então, a gente vê a parte instintiva no baixo ventre, torácico, os sentimentos. E acima, na cabeça, estava a parte intelectiva da alma. Hoje nós sabemos, com a doutrina, que o corpo vital, que move, não é? Que está ligado a que a gente chama de duplo etérico, não é? Tem essas ligações, mas não é a alma, não é? A alma, segundo os espíritos, é o espírito encarnado. Mas naquela época não se tinha essa informação. Mas se sabia que havia uma interferência nesses pontos do corpo. Não é? E que energia era essa? Então eles chamavam de alma. É
claro que isso influencia o nosso estudo, porque nós sabemos que o espírito anima o corpo. Então é ele que decide. Não é? É a inteligência, é o princípio inteligente do universo. E isso significa que nós somos senhores do nosso corpo. Apesar dele ter esse fluido vital, essa energia vital própria que anima células, trilhões de células, né, se intercomunicando uma com as outras, nós somos o princípio inteligente. Então, nós comandamos esse corpo, o espírito, que pouco sabemos do espírito, não é? Não sabemos nem ainda sobre esse campo que quem vai falar sobre o campo biomagnético, que é um termo usado, é o professor Hernani Guimarães Andrade. E ele também chama de alma mais ou menos isso. É um campo biomagnético que liga o espírito ao corpo. Então faz o corpo se animar. Por quê? Porque o espírito não tem a mesma qualidade do corpo. São qualidades diferentes. Então, precisaria existir algo que fizesse com que o corpo agisse sobre um elemento diferente dele, não é? Seria a questão mais física. Então, nós temos aí o princípio de physis, que é o princípio da física, que é a ciência da natureza, regido pelo corpo, né? Onde o corpo rege o corpo. E nós temos a psique, que hoje os neurocientistas já conversam muito sobre isso, sobre a psique. Mas também vamos encontrar um homem chamado Descartes, que nesses séculos bem antigos, ele já falava que a sede do espírito era uma tal de uma glândula pineal. Espantosamente. Dá para acreditar? Descartes. Hoje nós temos estudos na doutrina espírita, o professor Sérgio Felipe, que já faz um estudo belíssimo sobre a glândula pineal, não é? Onde é a glândula, não que reside, digamos assim, mas onde existe a comunicação do espírito, a manifestação ali, a intelectualidade, a intelectiva, né, do espírito e do mundo espiritual. Vejam só, há séculos atrás, e muitos dizem que houve o erro de Descartes, não é? Se a gente for pesquisar, Descartes não errou, ele estava além do seu tempo. E a doutrina espírita, muita coisa que ela trouxe aqui no Livro dos Espíritos, hoje a ciência está comprovando. Está comprovando. Quer dizer, é impressionante isso. O conhecimento, e Kardec tem uma frase muito interessante para a questão dos preconceitos. Ele diz que toda ideia nova que se traz vai encontrar resistências. Mas se ela está fundamentada na verdade, não importa a quantidade de séculos, ela será aceita. E a doutrina é essa verdade, ou parte da verdade, né? Para a gente não se sentir os donos da verdade. A doutrina traz grandes verdades. Então, a alma é isso, é o espírito encarnado. É claro que existem o perispírito, que pode ser estudado não separadamente, mas com os seus elementos, porque o perispírito não está separado da alma, não está separado do espírito, ele é o corpo semimaterial que liga o espírito ao corpo. Não é? Então, há estudos, né, como da glândula pineal, o fenômeno da mediunidade. Então, não é que nós sejamos separadamente, seres separados. O espírito ele é individual, ele é indivisível. Não é? E no embotamento com o corpo, ele possui essas características, como o campo biomagnético. Não é? Para fazer a atração do espírito e do corpo. Então, são assuntos interessantíssimos, não é? Então, nós somos tudo isso. Somos tudo isso. Mas somos essencialmente espíritos. Essencialmente espíritos. Certo? Centelha divina. Vamos fazer nossa prece, o tempo é chegado. Se não falo muito. Vamos fechar nossos olhos. Agradecer ao Pai querido, o Criador das nossas vidas, de todo o universo. Agradecer a dádiva de existirmos, de sermos esses espíritos completos, complexos e destinados à felicidade. Agradecer a espiritualidade amiga que se faz presente sempre nesta casa, coordenando os trabalhos, nos assessorando, nos ajudando, nos intuindo sempre para o melhor caminho, que é o caminho do bem. Que possamos manter as nossas vibrações positivas, o nosso campo vibratório positivo, de amor, no auxílio à nossa irmã que fará a palestra dessa noite. Assim seja.
Boa noite. Que Deus nos abençoe sempre. Simone falava sobre o conhecimento. Como o conhecimento vai dando seus passos e ajudando o homem a progredir. O mais interessante nisso tudo é que o conhecimento está ganhando, assim, vulto com uma rapidez imensa. Não é? À nossa volta, tudo vai se tornando muito fácil, tudo é muito rápido, mas, infelizmente, esse conhecimento não está nos ajudando a sermos felizes. Que deveria ser o caminho que nos ajudasse a nos libertar. Mas esse conhecimento, ele acaba sendo limitador na nossa vivência, porque o conhecimento chega até nós, mas nós não sabemos o que fazer com o conhecimento. E como não sabemos o que fazer com o conhecimento que nos chega, nos limitamos, nos encarceramos dentro de nós mesmos, nos enganamos. Ora, já estamos no ano de 2014, muito tempo que o Cristo esteve aqui. Na próxima semana a gente já comemora, né, o nascimento do Cristo. Mas nós não sabemos de fato e de verdade o que o Cristo veio fazer aqui. Transformamos essa data em data apenas comemorativa para dar presente. Esquecemos a verdadeira simbologia que é o Natal. O que representa o Natal na vida de cada um de nós. O que o Cristo veio fazer em um planeta como a Terra? E o pior ainda é que aqueles que se colocam na posição de trazer o conhecimento, de esclarecer, ainda nos deixam mais presos a esses conhecimentos. Porque começa a passar as informações de uma forma que nos mete medo. E, na verdade, a doutrina dos espíritos, a filosofia dos espíritos, ela é altamente esclarecedora no sentido de dizer assim, olha, você não precisa ter medo de ser feliz. Mas a nossa mente está tão ainda no passado que acabamos por nos enclausurar dentro das nossas próprias emoções. Nós não somos pessoas livres. No nosso campo mental não somos livres. E é onde nós deveríamos ter maior liberdade. Porque há uma pergunta que diz, você é totalmente livre? Aí diz assim, só no pensamento. É verdade, no pensamento. Mas é justamente o pensamento que nos aprisiona. Vocês concordam com isso? O interessante é que nós não estamos sabendo valer o conhecimento que já adquirimos para nos trazer felicidade, para nos libertar. Então, existem emoções dentro de nós que nós condenamos, que nós achamos que são ruins, e quando na verdade são emoções que podem nos libertar. São emoções básicas que vieram desde o nosso berço, ou seja, quando fomos criados. Lá, naquele iniciozinho, simples e ignorante. Essas emoções fazem parte de nós e é a base que possibilita o nosso crescimento, a nossa evolução. Mas, infelizmente, nós tratamos essas emoções como algo ruim. E acabamos por deixar que ela nos escravize. Vamos ver se isso é verdade. Porque até agora, nós temos muita informação. Nós temos muita informação. E com essa informação a gente passa à prática. Porque nos recomendam que devemos ser caridosos. Porque nos recomendam que nós temos que fazer o bem ao próximo. É tudo informação. Mas essas informações já nos transformou em algo diferente. Por que então continuamos atrás das salas de desobsessão?
Por que continuamos atrás de alguém que nos ajude a ter paz? Então precisamos começar a nos conhecer e a utilizar essas emoções para nos curarmos. As emoções que nos escravizam. Vamos lá. A pedagogia dos sentimentos, né? Então, a primeira recomendação para a nossa era atual é que eduquemos os nossos sentimentos. Mas educar os sentimentos como? Como a gente vai educar esses sentimentos? Não tem ninguém que chegue junto de nós e diga assim, olha, você educa o seu sentimento assim, 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 assim. Nos dê, assim, um roteiro para a gente fazer isso. Não tem, não existe. As casas espíritas está faltando essas pessoas que comecem a nos ensinar a educar os nossos sentimentos. Mas o interessante é que a educação dos sentimentos, ela só se dá através da transformação das nossas emoções. Emoções que nos encarceram. Emoções que nós a tratamos como coisas ruins. A educação dos nossos sentimentos só vai dar com a transformação dessas emoções. Emoções que são as nossas raízes: raiva, alegria, tristeza e amor. Há quem duvide de que a raiva, tristeza, é uma emoção vinda da nossa origem. Raiz, base para a nossa evolução. Mas gente, isso é nosso, faz parte de nós. Essas emoções aí faz parte de nós. E muita gente diz assim, não, eu não tenho raiva. Tem, eu vou provar a vocês, todo mundo tem raiva. Isso faz parte de nós. E é justamente essa emoção que delibera outras emoções que nos enclausura e que nos faz ser tão infelizes muitas vezes. Porque a raiz é elas. E deveria ser o contrário. Ora, essas emoções, elas têm o aspecto positivo e têm os aspectos negativos. É preciso que nós as conheçamos. O que está nos faltando é conhecer as nossas emoções. Ou seja, nos conhecer. Nos conhecer. É o que nos falta. É começar a nos perguntar quem somos. Não é viajar para dentro de nós, não, porque essa viagem é muito difícil. A gente tem que ficar aqui, ó, no exterior mesmo, e começar a nos perguntar. Quem somos? O que sentimos? Para poder, então, a gente começar a incorporar essa educação dentro de nós e vivenciarmos. Porque não é só acumular informações. Não é só ir lá praticar o bem como está recomendando, não. E você, como é que você está? Você vai lá, faz uma série de coisas boas para o seu próximo. E com você está fazendo o quê? Não consegue dormir direito, vive chorando, a tristeza toma conta de você o tempo todo. Então, que caridade você está fazendo? Se você próprio não consegue fazer algo por você. Ou seja, o que eu estou fazendo para os outros, eu estou fazendo, não estou sentindo. Porque eu tenho que começar a sentir em mim, dentro de mim. Então, educar o espírito, essa é a nova nomenclatura. Educar o nosso espírito. E nós só educamos o nosso espírito nos conhecendo, conhecendo os nossos sentimentos. Vivenciando cada emoção em sua integralidade. Aqui, ó. Tristeza, essas são as emoções que a gente vivencia, que a gente conhece. Mas existe uma centena de emoções diferentes. Mas tristeza, mágoa, medo, culpa, orgulho, inveja são consideradas emoções que causam sofrimentos, não é verdade? Mas, vistas sobre a luz do amor, são adubos nutrientes no canteiro da alma que curam.
É nisso que reside a transformação, que dá o poder da cura pessoal. Quem nos diz isso é Hermance Dufour, em seu livro Emoções que Curam. Essas emoções que fazem parte de nós, porque aqui, quem é que não tem tristeza? Levante a mão para eu dar os parabéns. Quem é que não tem mágoa? Quem não tem medo? Quem não tem orgulho? Quem não tem culpa? Todos nós. E essas emoções nos causam dor. Nós não sabemos trabalhar essas emoções dentro de nós. A verdade é essa. Nós não sabemos trabalhar o medo dentro de nós. Nós não sabemos trabalhar a tristeza dentro de nós. E isso acarreta conflitos existenciais das mais variadas ordens. E aí haja separações, haja gente vivendo na solidão. E haja gente buscando os consultórios terapêuticos para encontrar a resposta. E a resposta está aqui dentro. E haja procurar a casa espírita para fazer desobsessão, porque os espíritos estão nos influenciando, nos levando a esse estágio. Quando é nós que estamos vivendo isso. É nosso, não é de ninguém. Tristeza, vamos analisar o que é que a tristeza representa como coisa boa. A tristeza é um convite para melhor ajustamento à realidade. Então, quando nós estivermos tristes, nós temos que nos perguntar por que estamos tristes. O que nos levou a essa tristeza? Porque, com certeza, houve algum acontecimento. Nós temos que parar de achar que a nossa tristeza é proveniente das influências dos espíritos, que não é. Ela é nossa. Aconteceu alguma coisa que nos levou a um quadro de tristeza. E se eu não sei lidar com essa tristeza vai me gerar emoções negativas que vai me dar muito mais problemas. Vai me trazer doenças. Mas a tristeza é para eu me ajustar aonde eu estou, a minha própria realidade. Ora, eu perdi o emprego. Isso me deixa triste, não deixa? Qualquer um fica triste em perder o emprego. Ah, eu fui rejeitada, alguém me deixou. Isso me deixa triste, não deixa? Mas o que é que eu vou fazer com essa tristeza? Ah, eu estou triste. Estou triste por quê? Eu estou triste porque alguém me deixou. E o que é que eu vou fazer agora? Ah, eu perdi um emprego. Eu estou triste. Certo. E o que você vai fazer agora? Eu vou procurar outro emprego. Eu vou batalhar porque eu posso, eu conquisto outro. Esse foi porque não era bom. Então virá outro melhor. E aí eu vou trabalhar para conquistar um novo emprego. Mas se eu achar que eu não tinha capacidade, por isso que eu fui mandar embora. Se eu achar que ninguém gostava de mim, que eu acho que vai ser muito difícil, que o mercado está muito ruim, o que é que eu estou fazendo? Eu estou permitindo que as minhas emoções conflitantes de tristeza, de desvalor, de desamor comigo mesmo, tome conta de mim e me enclausure. Lá no cantinho, vou viver na solidão. Vou começar a achar que todo mundo é culpado. Que ninguém sabe me valorizar. E quem é que não está valorizando? Quem? Eu. A culpa é dos espíritos? A culpa é de Simone? É nada, é minha. Porque eu não estou sabendo trabalhar devidamente essa emoção, que é nossa, que existe dentro de nós. Que diz assim, olha a tua volta. E se ajusta ao que está acontecendo. E bola para frente. Trabalha que tu supera. É assim. Mágoa. Mágoa é um processo sério. O que tem de gente nos hospitais passando por depressões terríveis por conta da mágoa, é um processo muito sério. Mais adiante a gente vai ver sobre a mágoa. A mágoa é uma dor que nos sacode para que descobramos velhas ilusões no campo mental. Ora, quantas ilusões a gente carrega dentro de nós. E fácil a gente se magoa com a atitude do outro em relação a nós. Fácil.
Fácil, a gente deixa que a mágoa tome conta de nós e nos envolvamos de forma negativa com isso. Mas a mágoa, ela vem para dizer assim, acorda. O que tu está carregando dentro de você? O que você tem no seu campo mental? O que você tem nas suas memórias chamada killer? Que é aquelas que nos arrasta lá para baixo. Você precisa começar a se perguntar e se dar a resposta. Porque está tudo dentro de você. Medo. O medo é um amigo, indicador que queremos, querendo responder, nós queremos responder acertadamente aos desafios que está à nossa volta. Mas requisita de nós maior atenção. O medo diz assim, olha, analisa tudo à tua volta. No entanto, para algumas pessoas, o medo faz com que ela paralise. Que ela não vá atrás de nada, porque ela acha que não vai conseguir nada. Mas o medo é para dizer assim, olha, analisa, tem maior atenção, cuidado. O medo não é para nos enclausurar. O medo é para que a gente fique mais atento a tudo que está à nossa volta. Logo, é uma emoção que nos faz bem, que nos ajuda a crescer. Não é uma emoção para nos levar lá para baixo. Pelo contrário. A culpa. A culpa é uma exigente orientadora que nos convoca a rever crenças e valores. Quantas pessoas não desencarnam cheios de culpas, deixando que o remorso remoa lá dentro, adoecendo. A culpa é uma consciência tomada daquilo que você fez de errado. Pronto, você tomou consciência, assumiu isso, acabou. Por que eu vou remoer isso dentro de mim? Eu assumo minha culpa e agora eu vou trabalhar para não fazer de novo errado. Eu não tenho que ficar moendo isso dentro de mim de forma negativa. Porque eu fiz isso, porque eu fiz alguém sofrer. Fez. Ponto. A culpa diz assim, olha, cuidado para não fazer novamente. Começa a fazer as coisas diferentes. Começa o caminho de novo. Nada de ficar se martirizando. Mas é isso que nós fazemos. Nós nos martirizamos quando somos pegos pela culpa. Orgulho. O orgulho é uma força que, bem orientada, torna-se o pilar da autoestima. Quem não precisa de autoestima para estar bem? Todos nós. E o orgulho é o elemento-chave para mover essa autoestima. Essa autoestima é o que faz a gente correr atrás daquilo que a gente quer alcançar. Mas quem disse que o orgulho é ruim? Mas tem muita gente dizendo aí que é um dos piores vícios. Ora, nós nascemos com isso. O orgulho nos movimenta para que nós corremos atrás daquilo que a gente quer conquistar, para melhorar a nossa autoestima. Mas quando o orgulho, sob a égide do egoísmo, aí vem a diferença. Quando o orgulho, orientado pelo egoísmo, leva você a processos vaidosos, de forma a lhe levar para o fundo do poço, para arrasar com a vida de alguém e arrasar consigo próprio. Então, essas emoções, todas elas são boas, desde que nós saibamos como ler dentro de nós. Desde que nós saibamos como orientá-las dentro de nós. Aí sim, toda a nossa existência muda, tudo à nossa volta muda. Passamos a ver as coisas de forma diferente. Inveja. Quem aqui acha que inveja é uma coisa boa? Ninguém, né? Ninguém acha que inveja é coisa boa. É coisa boa, gente.
Olha, a gente precisa mudar o nosso conceito. O nosso conceito é que está errado. Inveja é coisa boa assim. Ó, irmã, se for dizer, é uma pista concreta sobre talentos adormecidos de um recesso profundos da sua inteligência. Quando você sentir inveja de alguém, aí você diz a você mesmo, se eu estou sentindo inveja dela, é porque eu posso muito mais. Se eu estou sentindo inveja de alguém, é porque em mim existe talento ainda muito maior. É porque eu posso muito mais. Eu posso muito mais. A inveja indica que você pode, que você tem algo muito grande dentro de você. Aí ela sai do campo negativo, de achar que você não pode nada, né? Porque a inveja leva você para esse estado, né? Fulano tem tudo e eu não tenho. Deus foi tão bom com fulano, mas esqueceu de mim. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, mas fulano tem. Eu não sei nem o que ele faz. Não faz nada e tem tudo. Nasceu num berço de ouro e eu nasci na favela. Eu sou um miserável. Veja, essa é a inveja orientada pelo quê? Pelo egoísmo. Esse sim é um bicho ruim. Mas quando a inveja que eu estiver sentindo for orientada pela luz do amor, eu vou dizer assim, eu estou sentindo inveja dela, é porque eu posso muito mais. É porque dentro de mim existem talentos maravilhosos. E eu vou buscar. E eu vou buscar para conquistar isso. Aí a inveja sai do campo da coisa ruim para ser para admiração. Vê? Olha a transformação das emoções. De inveja eu passo a admirar. Porque eu reconheço que eu posso. Que se ela pode, eu também posso. Então eu passo o quê? A não ter mais inveja, eu passo a admirar. Poxa vida, Conceição conseguiu. Eu posso. Mudei. Eu mudei. Mudei, olha o que significa mudar a estação. Aí, aquele sentimento que podia me levar a um estado de tristeza, de desamor, de baixa astral, muda completamente. Muda completamente. Eu transformei. É fácil, não é, gente? Não é difícil, não. Mas nós não sabemos fazer isso. É mais fácil a gente manter o aspecto negativo do que manter o aspecto positivo. Sabe por quê? Porque fomos educados desde o nosso berço, desde lá atrás, a pensar mais negativo do que positivo. Fomos orientados a achar que tudo tem que ser muito difícil. Não, não precisa ser difícil. Quem faz a dificuldade somos nós. Nós é que fazemos as dificuldades. A proposta da atualidade é que nos transformemos. Conhecimento nós já temos. Informação nós já temos. Precisamos agora trabalhar tudo isso para transformar isso dentro de nós. Sair do estado de pessoas carentes para pessoas proativas no sentimento do amor. Pessoas que só conseguem enxergar as coisas boas que existem no ser humano. E aí vamos deixar de acentuar os aspectos negativos no outro. Porque quando a gente acentua os aspectos negativos no outro, nós estamos olhando para o nosso retrato. É isso que existe em nós. Nós vemos no outro, mas está em nós. Por isso que temos que analisar a nossa emoção. Se eu estou sentindo isso, então se eu estou sentindo isso é porque eu sou isso. Eu preciso mudar urgente. O egoísmo, pois, então, é o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças e coragem. Digo coragem porque dela muito mais necessita cada um para vencer a si mesmo do que vencer os outros. Está lá no Evangelho. Está lá no Evangelho. Como é difícil vencer a nós mesmos. Como é difícil trabalhar essas emoções dentro de nós. Somos acomodados. Lutar é muito difícil. Por isso que o nosso maior inimigo somos nós mesmos.
Não é o outro, não. Não é o outro que puxou o tapete, não é o outro que tirou o nosso emprego, não é o outro que disse isso da gente. É nada. Somos nós. Porque o outro está no caminho dele também, tentando fazer alguma coisa. O que ele fizer de ruim, ele vai responder. O que nós fizermos de ruim, vamos responder. E por que eu vou me preocupar com o outro? Tenho que me preocupar comigo. Tenho que me preocupar comigo. Nós não podemos esquecer jamais, jamais, que nós somos vencedores. Nós fomos o primeiro a chegar no pódio. E tinha milhões correndo junto conosco. Nós fomos o único a chegar lá em cima. Onde foi que a gente chegou? Quem sabe dar a resposta? No óvulo. Nós chegamos lá, primeiro lugar. Olha, nós já nascemos vitoriosos, gente. Nós já nascemos vencedores, fomos o primeiro a chegar lá, entre milhões. O resto foi descartado e nós chegamos. Ora, só isso tem que nos dar muita alegria, força, coragem para a gente correr atrás do que a gente quer. E não desistir jamais. Vamos ver algumas emoções no que podem nos transformar. A culpa, orientada pelo egoísmo, transforma-se em remorso perturbador e em um martírio destruidor. O que a gente viu lá atrás. A raiva, orientada pelo egoísmo, transforma-se em mágoa dilacerante, chegando até mesmo em níveis de depressão altíssimo. Vê só, aí tem pessoas com depressão, não sabe, não sei porque eu sou uma pessoa, não, é porque tem lá, olha, está na tua raiz a raiva. Mas como foi isso? Vá se analisar que você vai descobrir. Foi essa emoçãozinha, a raiva, que provocou uma mágoa, que veio outras e outras situações. Mas na frente eu vou mostrar o que a raiva, os tipos de emoção que a raiva pode trazer para a gente. E que a gente, às vezes, lá na consulta apresenta. É sério, vejam como nós não nos conhecemos. O medo. O medo orientado pelo egoísmo transforma-se em insegurança e ansiedade. Quantas pessoas nos dizem, sou extremamente insegura, sou extremamente ansiosa. De onde vem? Do medo. O medo de não conquistar, o medo de perder, o medo de tanta coisa. Aí nos transforma em pessoas ansiosas e pessoas inseguras. Quando deveria ser, como a gente viu lá atrás, né? Devia ser um motivador para a gente olhar, observar, para nos proteger. Não nos tornar ansiosos e inseguros. A tristeza, orientada pelo egoísmo, encarcera corações na revolta e na rebeldia. Quantos jovens não andam aí rebeldes, né? Revoltados, porque não conseguem se libertar das tristezas provocadas por situações das mais diversas possíveis. Tristeza porque não conseguem ter os pais do seu lado, tristeza porque não conseguem alcançar as metas que se estabeleceram. E adultos também, tem tanto adulto triste. O orgulho, orientado pelo egoísmo, atola-se nos lamaçais da arrogância venenosa e da vaidade entorpecente. Quanta gente não está aí envolvida na arrogância, achando que é o, né? Que é o tan-tan-tan. Quando o orgulho devia ser aquele que motiva você a correr atrás para conquistar. E não para ser arrogante. Não para ser vaidoso de forma exagerada. Então nós temos 3 círculos na vida para amadurecermos, para crescermos. O primeiro é o autoconhecimento. Identificar e conhecer nossas emoções. Porque, como nós dizíamos, conhecimento nós já temos. Muita informação já temos. Precisamos agora pegar essas informações e transformar em autoconhecimento. Como é que nós transformamos? Conhecendo-nos. Precisamos identificar as nossas emoções. Toda vez que você for pego em uma emoção qualquer que lhe leve a um estado diferente, você tem que se perguntar, por que eu estou sentindo isso? Que emoção é essa?
De onde ela veio? Por quê? Qual é a lesão que ela está me causando? Você pergunta, se você responde, aí você vai começar a trabalhar isso dentro de você. Trabalhando isso dentro de você, você começa o quê? A se libertar. A autotransformação, ou seja, transformar emoções negativas em emoções positivas. Isso é o que nós precisamos na atualidade. Chega de estar sofrendo à toa. Vamos transformar essas emoções. Nós já vimos, todas as emoções que nós julgamos que seja ruim, elas podem nos curar. O que estamos fazendo com essas emoções é o que nós temos que nos perguntar a partir de agora. O autoamor. São os 3 pilares: autoconhecimento, autotransformações e autoamor. Dar direção segura ao egoísmo, porque o egoísmo também não é uma coisa ruim, por incrível que pareça. O egoísmo também não é algo aterrador. Se você dá direção ao egoísmo, porque o egoísmo é aquele que diz assim, né, eu só penso em mim, somente eu, somente eu, somente eu e pronto. Não é verdade? Mas se o egoísmo te dá essa direção, pensa em você, mas se você dá uma direção harmoniosa a esse pensamento, você vai pensar em você, vai cuidar de você e vai cuidar de quem está à sua volta. Porque nós temos essa capacidade. A capacidade de amar nossa é muito grande. Nós é que ficamos muito mesquinhos, achando que amamos só aquele que está do nosso lado. E olhe lá, porque quando ele pisa no nosso calo, a gente deixa de amar na hora. Ele já se torna o nosso inimigo. Então nós temos que desenvolver o auto-amor dentro de nós. E esse auto-amor, ele é desenvolvido à medida em que nós vamos dando uma direção ao egoísmo de forma mais harmoniosa. Olha, vejam lá. Hermance de Foucault diz assim: criando harmonia entre a gritaria do ego e os chamados da consciência. Nós temos o ego, nós temos 2 vozes dentro de nós, né? Temos o ego e temos a consciência. Todos os 2 são bons, gente. Nenhum dos 2 é. Não, porque o ego é ruim, é nada. De jeito nenhum, é bom. Basta que saibamos dar uma direção boa para ele. Aí muita gente diz, a minha consciência está gritando que eu estou culpada por fazer isso. Olha, gente, vamos lembrar que na nossa consciência, o que é que está escrito? A lei natural, não é isso? A lei de amor, lei de Deus. E Deus ia escrever alguma coisa na nossa consciência que pudesse nos arrastar a tristezas, a dores e sofrimento? Vamos analisar? Podia? Então a nossa consciência não nos manda ficar triste porque erramos, não. Quem manda ficar triste é o ego, se sobressaindo pelo egoísmo. A nossa consciência manda dizer assim: você errou, calma, reconheça, continue sua jornada. Não faça mais, porque a consciência está lá, é uma lei de amor. Vou perguntar agora, já que eu falei de amor, vou perguntar uma coisa a vocês. Quem nos ama profundamente? Quem nos ama acima de tudo? Hã? Hã? Você mesmo? Jesus? Quem mais se arrisca? Deus? Deus nos ama, Jesus nos ama. Mas quem nos ama profundamente, acima de tudo, sabe quem é, gente? Nosso anjo de guarda. Nosso anjo de guarda. Ele nos ama mais tanto que ele não arreda o pé de junto da gente. Mesmo com todos os erros que nós temos, ele não sai de junto da gente. Esse sim nos ama. E nós não fazemos conexão com ele. Nós esquecemos dele constantemente. Nós deixamos ele de lado. Quando estamos infelizes, tristes, aí a gente recorre: Deus, por favor, me ajuda, Jesus. A gente nem lembra do nosso anjo de guarda. Vê que coisa.
Nem a gente chama pelo nosso anjo. Eu estou dizendo anjo de guarda, uma nomenclatura católica, que é para todo mundo entender mesmo, que é espírito guardião, espírito protetor. Mas vamos usar o anjo de guarda, que é mais gostoso, é mais aconchegante. Nós pedimos a Deus, a Jesus, a Maria, a não sei quem mais. O nosso anjo de guarda a gente nem se lembra. E ele nos ama profundamente, gente. É a ele que a gente tem que buscar. Por favor, meu amigo, me ajude. Ele sabe melhor do que ninguém as nossas dificuldades. Ele sabe o caminho certo. Vamos começar a criar uma conexão com o nosso anjo de guarda? Começar a conversar com ele mesmo. Precisamos ter essa conexão. Porque muitas vezes nós temos uma conexão com o sabotador que existe dentro de nós. Vocês concordam que existe um sabotador dentro da gente? A gente está feliz. Aí chega aquela vozinha, tu está feliz, né? Tu vai ficar triste depois. Ah, eu estou sorrindo muito. Significa que eu vou ficar triste depois. Vai ter alguma coisa. Temos mania de fazer isso, né? Ah, eu vou ter raiva. Ó, é o sabotador que existe dentro de nós. Aí você chega e diz assim, ó, vem cá, senta aqui, vamos conversar. Por que eu vou ter raiva? Eu estou fazendo o quê? Não vou ter raiva coisa nenhuma. Eu sou uma pessoa feliz e feliz vou ficar. Aí você elimina o sabotador que existe dentro de você. Se precisa... Olha o conhecimento. A nossa inteligência chegou para isso, gente. Para a gente utilizá-la ao nosso favor. Já se foi o tempo dos antigos que nos diziam, ó, se tu ficar muito feliz, tu vai ter raiva. A gente incorporou isso e deixa que ele fique junto de nós. Outro sabotador nosso. Ah, porque não deu certo com aquela pessoa. O que tem de rejeição nessa vida é muito grande. Que tem gente sofrendo. Porque foi rejeitado, é um negócio seríssimo. E é a lesão da mágoa, né? É a rejeição. E isso fica tão intrínseco dentro do ser. Mas tão intrínseco que o primeiro que aparece, ou a primeira que aparece assim, eu nem vou dar atenção porque eu sei que vai me deixar. Olha o sabotador. O sabotador da sua felicidade. Você passa a não acreditar. Vê que coisa séria. Aí você perde a oportunidade de ser feliz. Ora, e se não deu certo, qual é o problema? Tenta. Um dia dá. Você não pode desistir de você. Não é desistir dos outros, não, minha gente. É desistir de você. Você não está dando oportunidade ao outro, não. Você está dando oportunidade a você. Oportunidade de ser feliz, de ser diferente, de acreditar na vida. Porque você pode. Tudo está em nós, não está fora de nós. E por que eu vou lutar contra mim? Eu tenho que parar com essa história de me sabotear. Ah, eu vou fazer uma entrevista, mas como na primeira, na segunda eu não passei, na terceira, na quarta eu já vou desanimada. Não vai dar certo, não. Olha o sabotador que existe dentro de você. A negação. Sabe de onde vem isso? Do medo. Do medo. É triste, mas é a realidade. E o que é que a gente precisa fazer? Matar esse egoísmo que tem dentro de nós, dar boa direção a ele e começar a nos conhecer. Transformar essas emoções que não são limitadoras, elas são libertadoras. Depende do que a gente vai fazer com elas. Toda emoção dentro de nós significa algo a nosso respeito. E tem uma função sagrada e reveladora. Precisamos enxergar urgente isso dentro da gente. O azedume, como a gente encontra gente azeda, né? Tem gente que já se acorda, não gosta nem de dar bom dia. Nem bom dia, ó, indica que algo não está nos fazendo bem. Indício que existe uma repetição de comportamentos nocivos dentro de você. São as insatisfações crônicas, as frustrações, o mau humor, a irritação. Sabe de onde vem isso? Da raiva. Aí a gente diz assim, não tem raiva não. Tem não. É a raiva. A gente fica com raiva porque a gente não conseguiu aquilo. A gente fica com raiva porque a gente está se repetindo. Aí, ó. Fica assim, ficamos azedos, não gostamos nem de dar bom dia, boa tarde, muito menos. A cara fica desse tamanho, né? É sério. É sério, a gente precisa mudar isso.
Angústia. Aí tem tanta gente que diz assim, eu estou tão angustiada. Emoção de morte. Morte dos nossos desejos, morte dos nossos projetos, das nossas metas, morte de ideais, de alegria, de prazer. Toda vez que a gente está assim angustiado é porque a gente matou alguma coisa dentro da gente. Aí, você está angustiada, procure descobrir o que foi. O que foi que aconteceu com você? Por que eu estou me sentindo desse jeito? Por que eu estou assim? Encontre essa resposta. E você encontrando a resposta, você vai trabalhar isso de forma mais positiva. Ah, já sei. Aquele emprego que eu idealizei. Eu estudei, eu fiz 3, 4, 5 faculdades para conseguir o que eu não sei ainda. Aí é uma angústia dentro de mim. É uma angústia, por quê? Porque você não sabe se definir o que você quer. Fica se repetindo, eu faço a primeira, a segunda faculdade, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não conseguiu definir o que você quer da vida. Não conseguiu. Aí fica o quê? Angustiada. Encontre essa resposta e você elimina. Para que fazer tanta faculdade? Define o que você quer. E aí entregue-se. Faça com muito amor. De corpo e alma. Ah, Eliette, mas eu vou ganhar pouquinho. E qual é o problema? A gente vai morrer mesmo. Esse corpo fica, o nosso espírito vai. Ele não vai levar dinheiro. A gente tem que analisar todo o contexto à nossa volta. Ah, Eliette, mas dinheiro é bom. E quem disse que não é? Dinheiro é maravilhoso. Eu corro atrás dele todo dia. E não vou deixar de correr, não, porque ele é bom. Mas ele não pode ser melhor do que a minha emoção de felicidade. Ele não pode ser melhor do que o meu sono tranquilo a noite toda. Aí eu só tenho que avaliar o que é que eu quero. E aí eu luto. Insegurança. Percepção da nossa fragilidade. Toda vez que você estiver se sentindo inseguro, é que você está num contexto de fragilidade. Todos nós somos frágeis. Mesmo que a gente se diga o contrário, mas somos frágeis. Quando a gente apresenta uma cara assim de total segurança, é que a arrogância está tomando conta da gente. Na verdade, somos frágeis mesmo. Somos vidrinho assim que se quebra com a maior facilidade. Por isso que a gente sofre que só. Mas a insegurança diz assim, cuidado, tu estás num momento frágil, né? Ou você está se apoiando em situações que não estão lhe levando a lugar nenhum. Reveja no que você está se apoiando. Nas suas crenças, nos valores. Será que isso está trazendo alguma coisa? Você tem que se perguntar. Ah, eu estou tão... Não, você está inseguro. Ah, não é porque eu estou seguro. Ah, porque fulano, Beltrano está me levando a isso. Que nada. É alguma coisa dentro de você. Você só tem que trabalhar isso para modificar. A origem é a emoção medo. Vem do medo. Vaidade. Indicador que mostra que estamos precisando avaliar nossa carência. Olha só que interessante. A irmã Sufo diz assim, toda vez que você estiver naquela fase de se sentir, né, eu sou melhor do que fulano, eu sou melhor do que... eu vou estar assim no auge, Sabe o que é isso? É que nós estamos carentes. Aí, para não demonstrar a nossa carência, a gente se coloca numa posição lá em cima. Está nos faltando alegria. A origem é porque está nos faltando alegria. Aí a gente precisa se perguntar, conversar com a gente mesmo. O que é que está faltando na minha vida? Está faltando alegria. Por isso que eu estou desenvolvendo vaidade. Para que isso? Para me atormentar? Para ir atrás de algo que eu ainda não está na hora de conquistar? Porque a gente faz isso, né? Como a gente não avalia direito, a gente fica correndo atrás daquela casa muito cara, daquele carro muito caro, e sem a gente poder comprar. Se endivida e fica lá, sem dormir, atormentado. Vai para o desespero, dá tal ponto até de tirar a própria vida. Se for uma pessoa muito frágil. Insatisfação. Indicador que precisamos tomar consciência do que realmente queremos e não queremos da nossa existência. É o que nós dizíamos lá atrás. Ou seja, o desamor. Quantas pessoas se abandonam no desamor? Quantas pessoas deixam de acreditar em si mesma?
Quantas pessoas permitem que a tristeza, a insatisfação tome conta de si? E aí a vida não tem mais sentido. Eu quero morrer. Mas quer morrer por quê? Porque Deus não está sendo bom comigo. A gente escuta isso. Mas quem não está sendo bom é Deus? Ou é você? São essas reflexões que temos que fazer nesses momentos em que nós estamos nos atormentando. Não é ficar colocando na nossa cabeça, não, isso é influência dos espíritos. Não, eu estou sentindo isso porque fulano, beltrano puxou o meu tapete. É nada. É porque você desenvolveu isso dentro de você. Você vem e faz a desobsessão, aquele espírito que foi atraído para junto de você pela sintonia de sentimento, de emoções, ele é esclarecido e vai embora. Mas você continua com os mesmos sentimentos. Aí vem outro. E você, como é que faz? Tem que se tratar. Tem que fazer desobsessão, autodesobsessão. Já vou terminar. Raiva. A raiva serve para acionar o instinto de conservação mediante um perigo real. Então a raiva não é algo ruim, não. A raiva nos ajuda a dizer assim, olha, você está diante de uma situação perigosa. Ele imediato vai lá buscar o instinto de conservação. É muito interessante isso. Mas a raiva, não bem orientada, seguindo o egoísmo, sabe o que ela provoca? Desgosto, desânimo, indignação, irritação, insatisfação, solidão, desistência, ódio, vingança, aversão, antipatia, decepção, desapontamento, desconfiança, hostilidade, ira, mau humor, rancor, rejeição, ressentimento, sufoco, tédio, medo, tristeza, vergonha, depressão, impotência, entre tantas mais. Quem aqui não sentiu nada disso? A raiva é quem orienta isso. Mas por quê? Porque a gente não se conhece. Aí nós deixamos que essas emoções tomem conta de nós, nos encarceramos totalmente. E aí a gente não deixa que ninguém mais se aproxime de nós. Passamos a desconfiar de tudo e de todos. Não acreditamos mais em ninguém, mas não é que não acreditemos nos outros, é que a gente não acredita em nós mesmos. Não temos mais confiança em nós mesmos. Para isso mudar, é preciso acionarmos o quê? A autotransformação. E desenvolvermos o quê? O auto-amor. Então, a mágoa é uma das piores gerenciadoras da raiva. Ela pode levar ao ódio, à vingança e, inclusive, a uma tragédia. Quantas pessoas não matam porque foram rejeitadas? Desenvolveram a mágoa. Ficaram com raiva, porque o primeiro sentimento é a raiva. Eu fico com raiva de fulano porque fulano me abandonou. Aí eu fico magoada. A partir da mágoa eu vou desenvolvendo outros sentimentos negativos, que podem me levar a cometer uma tragédia. Aí você tem que se perguntar, quando você estiver nesse processo de mágoa, e infelizmente a gente está constantemente nisso. O que a mágoa sufoca em mim? O que ela sufoca em mim? Que lesão essa mágoa causou em mim? Que tipo de lesão? Quantas pessoas não chegam até nós dizendo-se rejeitadas? Isso é uma lesão da mágoa. Beltrano, fulano me rejeitou. A rejeição é a lesão provocada pela mágoa, pela não aceitação. E até onde eu fui responsável por isso? Temos que nos perguntar. Porque nenhum acontecimento gira sozinho pela parte do outro. Nós somos cúmplices de tudo. Nós nos envolvemos com tudo. Se algo vem contra a nós, nós temos cumplicidade com isso. Então, temos obrigatoriamente que nos perguntar: qual a minha responsabilidade nisso tudo? Antes de
deixarmos nos envolver pela mágoa, pelo ódio, pela vontade da vingança e o pior, deixar de gostar de nós mesmos. Esse é o pior, deixar de gostar de nós mesmos. Aí, lógico, ficamos encarcerados realmente. Jesus disse: curarem toda a enfermidade. Isso foi o que Jesus recomendou aos apóstolos, que nós curemos, que os apóstolos curassem todas as enfermidades. Mas ele estava propondo uma ação de cura para nós mesmos. Se eu me curo, logo eu posso curar a qualquer um que se aproxime de mim. Por quê? Porque eu vou aprender a me amar com muito mais sabedoria. E amar significa construir relações afetivas capazes de fazer florescer o melhor de cada um de nós, dilatando o poder individual de cura e de iluminação interior, além de acolher a própria sombra interior com bondade, podendo assim descobrir os próprios talentos e os talentos de que estão à sua volta. Hermance Dufour diz isso com uma propriedade imensa. Quando aprendemos a nos amar, aceitamos o que é ruim que existe dentro de nós, a nossa própria sombra. Aceitamos com bondade. E essa bondade vai fazer com que nos iluminemos, porque vamos começar a trabalhar esses aspectos negativos que nós nos permitimos vivenciar. Então, quem ama a si mesmo tem luz no olhar e destaca sempre o bem e a riqueza íntima em qualquer pessoa. Toda vez que eu olhar para alguém, eu vou enxergar essa luz, porque eu tenho essa luz dentro de mim. Se eu não enxergar isso no outro, é porque minha luzinha está apagada. Se eu olhar para o outro e só enxergar coisas ruins, é porque dentro de mim só existe isso ainda. Então eu tenho que acender urgente essa luz, para eu começar a enxergar as luzes que estão à minha volta. Porque esse encontro de almas, ele é muito saudável a todos nós. Ele é necessário. Essa cura individual, ela se dá para que nós tenhamos força, coragem para nos manter em coletividade. Quando Jesus disse: conheceis a verdade e a verdade vos libertará, ele quis mostrar a nós que tudo está em nós e não está fora de nós. Que o conhecimento liberta, mas o amor exemplifica e vivifica. Que nós somos capazes disso e muito mais. Que não podemos nos permitir viver na tristeza e na dor de forma incondicional. Pelo contrário, o propósito da vida é amarmos incondicionalmente. E é iniciar por nós mesmos. Precisamos nos aceitar como somos. Nada de negar o nosso papel. Nada de negar a nós mesmos. Vamos enxergar o Cristo que existe em nós. Vamos enxergar o anjo que existe em nós. Porque Deus só vê coisas boas em nós. Por isso que Ele nos dá tanta oportunidade. Todo dia que acordamos é uma nova oportunidade. Então vamos deixar essas fisionomias tristes. Vamos nos alegrar. Vamos olhar à nossa volta e vamos observar a beleza que existe. E vamos cantar, glorificar o Pai. E vamos agradecer ao nosso anjo de guarda. Esse amigo incondicional. Que nos ama acima de tudo. E que só quer o melhor para nós. Essa é a proposta, gente, para 2015. Que sejamos imensamente, intensamente felizes. Que não deixemos para depois. Porque não é na eternidade que vamos fazer a diferença. A diferença a gente faz aqui e agora. Olhemos uns aos outros como Cristo nos olha. Deixemos que o amor seja o autor
da nossa história. Nunca desistamos da vida, porque a vida não desiste de nós. A vida é presente divino para todos, para qualquer ser, não importando a condição que ele esteja. A vida tem que ser glorificada todos os dias, como um presente maravilhoso do Pai para todos. Glorifiquemos a vida. Que Deus os abençoe, que Jesus os ilumine e que o 2015 seja um ano de muitas transformações em vossas vidas. E que não faltem a nenhum de vocês a coragem, o ânimo e a certeza de que não estão sós. Muita paz. Passar a palavra para a nossa irmã Conceição, proferir a nossa prece final. Que presente magnífico que recebemos essa noite. Esse aprendizado de tirarmos o lixo da mente, o lixo da alma, para que possamos ter caminhos mais acertados, mais felizes, com mais luz. O aniversariante nos agraciou com essa benevolência das palavras da irmã Eliette. Que Jesus possa nos dar sempre o esclarecimento dos caminhos que devemos trilhar no bem para o nosso progresso e o progresso de todos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Diante desta rogativa, encerramos a primeira parte dos nossos trabalhos, desejando a todos muita paz, muito amor e muito progresso espiritual. Solicitamos a todos que permaneçam. Nós vamos prestar uma homenagem aos senhores, como uma forma de confraternização natalina. Vamos pedir aos trabalhadores que uma parte fique aqui deste lado, outra parte fique desse lado, todos com mãos assim, venham para aqui, para este lado, porque gostaríamos de que todos participassem dessa confraternização que vamos ter. Por favor, os trabalhadores, uma parte aqui, uma parte aí dos lados, só não aqui na frente. Dos lados, aqui, em volta. Essa homenagem é para todos nós. Vamos todos cantar com muita emoção. Aqui, todos cantando, minha gente. Vocês também podem levantar. Vamos levantar. Aqui, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Olho para o céu e vejo uma nuvem branca que vai passando. Olho para a terra e vejo uma multidão que vai caminhando. Nuvem branca, essa gente não sabe aonde vai. Quem poderá dizer o caminho certo é você, meu Pai. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Gratidão tem no peito amor e procura paz. E apesar de tudo, a esperança não se desfaz. Olhando a flor que nasce no chão daquele que tem amor. Pro céu e sinto crescer a fé no meu Salvador. Jesus Cristo, Jesus Cristo,
Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou. Senhor, sabes de nossa pequenez diante da grandiosidade do universo. Mas vos rogamos, fazei de nós instrumento de vosso amor, e aonde quer que estejamos possamos levar alegria, união, luz, esperança, a fé e o amor. Senhor, ajuda-nos a buscar o melhor, mas antes fazei com que consolemos mais do que sermos consolados, compreendermos mais do que sermos compreendidos, amarmos mais do que sermos amados, pois já entendemos que é dando que se recebe, que é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Abençoa, Senhor, o nosso planeta, que o Natal que se aproxima deixe em todos os corações a centelha divina da paz, e que nossa meta para 2015 seja de realizar somente o bem. Obrigada, Senhor. Feliz Natal. Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo.